Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio. Voltamos, né? Eu e o João aqui estamos para mais um episódio e voltamos com uma profissão nova. Hoje aqui a gente está com o professor Nelson Carva Júnior, que é graduado em Educação Física pela Universidade Paulista, é especialista em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, mestre em Ciências da Saúde pela IANSP e atualmente é professor da Unip e do Instituto Imparária. É também membro internacional do Covid-19 Task Force e colaborador do Cochrane no Brasil. Suas linhas de pesquisa envolvem epidemiologia, fisiologia do exercício, medidas e avaliações, avaliações de tecnologias em saúde, com ênfase em revisão sistemática e meta-análise, e possui diversos trabalhos publicados em diversas áreas de conhecimento. Bom, primeiramente é um prazer ter você aqui, professor, né? O senhor é professor de nós dois, então dá para usar essa terminologia. Dá. E para mandar a primeira pergunta, a gente queria perguntar para você do porquê você escolheu a educação física dentre muitas outras áreas. Então, deixa eu começar antes agradecendo a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês dois e gravando esse podcast para o pessoal escutar e ver um pouquinho da história dos professores, né? É bem interessante isso que vocês fazem, um trabalho muito bonito. Bom, respondendo a sua pergunta, né? É longa. Porque, na verdade, assim, eu tenho facilidade para fazer desenho, né? Eu sei desenhar e tal. Então, desde pequeno, eu sempre achei que eu iria para alguma área relacionada ao desenho, como, por exemplo, arquitetura, engenharia, ou, de repente, trabalhar na Editora Abril, fazendo revistas em quadrinhos. Eu gostava muito de fazer quadrinhos. E gostava muito de fazer caricaturas e etc. Então, até então, a minha vida estava toda voltada para a área da arte, né? Do desenho, dos quadrinhos e tal. E, de repente, eu trabalhava numa empresa, eu fui demitido dessa empresa, sobrou um dinheiro na mão, e aí um outro amigo meu também trabalhava numa empresa, ele foi demitido, né, e recebeu um dinheiro na mão, e aí ele virou e falou assim, vamos montar uma academia? Porque eu e ele treinava jiu-jitsu, né, e a gente acabou montando uma academia. E, a princípio, o Fernando, a nossa área, eu queria fazer, né, eu montei a academia só para administrar, né, mas a gente contratava profissionais de educação física e os profissionais de educação física naquela época davam muito a mancada com a gente, eles faltavam, não avisavam para a gente por que eles estavam faltando, enfim, vira e mexe eu me pegava dando aula de musculação lá na sala da musculação sem ter formação nenhuma, na verdade era isso. Eu sabia fazer os movimentos e tal, e acabou sendo isso. E isso começou a surgir essa necessidade da gente fazer a graduação em educação física, tanto eu como esse meu amigo. E aí eu entrei eu ia fazer engenharia, né, ou arquitetura. Minha mãe queria, o sonho da minha mãe era que eu fosse um arquiteto, um engenheiro, e tal. Mas aí eu resolvi entrar para o curso de educação física para suprir essa necessidade da gente ter um profissional de educação física sempre na academia, né? Então, a princípio eu montei, eu entrei para o curso de educação física porque eu tinha montado uma academia e tinha essa necessidade. O que eu não esperava que eu ia gostar muito, né? É muito legal. Mas é isso, essa é a história. Então eu escolhi a educação física, eu treinava jiu-jitsu, era competidor e tal, mas não foi porque eu era esportista, era porque eu tinha montado uma academia e eu precisava da formação para atender os alunos lá, né? Porque os profissionais de educação física não eram comprometidos naquela época. Já faz muito tempo. E, professor, como que é essa vida de professor e tanto professor como educador físico, né? Você dá aula tanto na Unip como no Imparário, né? Você é professor dos dois, né? E como que é essa vida de professor e educador físico? Cara, então, eu dou aula de personal para uma família, tá? E
E atualmente eu dou aula também na área acadêmica, né? Eu dou aula na universidade, na Unip, dou aula no Instituto Imparare e tal. E assim, é uma vida que todo mundo pensa que é glamurosa. A gente, né, tem um certo glamour em ser professor de universitário e Hum. tal, né? Não vou mentir para vocês, é legal você ter esse título e tal, mas a gente tem que trabalhar demais, cara. Vocês não têm noção. É o dia Professor é doideira, né, meu? Professor Nossa, cara, é o dia inteiro sentado no computador estudando, montando aula, pensando em alguma coisa para passar para vocês. É trash. É muito, Eu é falo muito isso, pesado. professor, que eu imagino como seja difícil porque minha mãe mesmo, né, é professora. Então eu vejo pelo que ela passa, ainda mais final de bimestre com a criançada, ela fica doida. Fazer os, Nossa, nem fazer fala. os, fazer os relatórios, eu chego para trocar ideia com ela, ela tá, tipo, com os nervos à flor da pele. Então, tipo, eu imagino bem como é que seja. É, Imagino, mas não tenho noção nenhuma. mas você sabe que eu sou mais tranquilo, né? Então, quando chega no final do... eu sou meio sistemático, não sei se já deu para perceber essas coisas em mim. Mas eu sou um pouco organizado em relação a planilhas e etc. Então, Segue a risca, né? eu sigo muito a risca. Então, quando chega no final do semestre, eu não fico estressado. Eu conheço vários professores que ficam loucos, de cabelo em pé, você vai conversar, É. não fala comigo, porque eu não sei o que. Eu tô ocupado, não consigo, errei, pelo amor de Deus. O filho não pode chegar perto que já sai gritando com o filho e tal. É, eu Cara, sei como é que é. eu vou me organizando para dar tudo certo. Então, É, eu só saio do salto mesmo quando alguma coisa dá muito errado, cara. Mas eu não vou dizer para você que não é trabalhoso pra cacete, cara. Eu não sei nem se podia falar essa palavra. Pode falar, Fernando? Pode, fale. Pode falar cacete aqui? Então, beleza. Então, mas a gente trabalha bastante. Agora, em relação à vida de professor de educação física, né? Que eu também dou aula de personal. Cara, eu posso dizer para vocês que não é estressante. Todo mundo pensa, não, nossa, o cara fica o dia inteiro na academia. Não, não é estressante. E eu Deve vou ser dizer para gostoso você, pra caramba, né, mas deve ser muito da hora. cara, sabe o que é mais legal? Quando você está trabalhando, você vai atender as pessoas que estão na hora de lazer delas. Aí, ó, Então, você vai atender pessoas que estão de bem com a vida. Já de já já boa, estão lá né? de bem, sabe? Eventualmente vai ter uma ou outra pessoa que vai estar estressada e tal, mas você consegue perceber, É. entendeu? Então é bem tranquilo, é gostoso. Eu particularmente eu não acho que eu trabalho, mas eu não acho que eu estou trabalhando, entendeu? Eu acho que é É, tipo diversão, é uma coisa bem gostosa mesmo. isso que é importante. O trabalho mais para você, então, é sentar na mesa e mexer no computador. Esse seria, tipo, preparar as aulas. Esse seria realmente o trabalho, né? Então, eu também não encaro como trabalho isso. Apesar de tomar bastante tempo, bastante do meu tempo, eu não encaro isso como um trabalho, porque eu gosto de fazer isso, eu acho Nossa, legal fazer isso. Então, por exemplo, entendi. hoje mesmo eu estava montando aula, e assim, eu montando aula pensando numa aula que eu vou dar daqui a 3 meses, entendeu? Então, Aí, ó. eu É, gosto, cara. muito Uhum. good vibes. É. E aprender é muito gostoso, né? Eu não sei vocês, mas assim, quando você senta e começa a estudar o assunto, e o assunto é difícil, e você bate cabeça, você se sente uma pessoa muito incapaz, muito burra, porque você não está conseguindo entender o negócio, mas de repente o negócio entra. Nossa, aí é Não sei muito se você já prazeroso, é. percebeu isso. E Já. aí vem aquela sensação gostosa no cérebro, cara. Eu chamo isso de orgasmo mental. É um bom nome, é um bom nome. Cara, é muito gostoso, cara, muito Hum, gostoso. Então hum, acaba sendo viciante. Então, sentar e começar a fazer isso acaba não sendo uma coisa desgastante, é uma coisa gostosa. Eu, por exemplo, eu sou meio autodidata, né? Então, eu aprendo várias coisas sozinho aqui em casa. Tipo, por exemplo, estatística. Eu trabalho com estatística, bastante com estatística. Então, tem muita coisa que eu tenho que aprender, eu aprendo sozinho.
assisto um vídeo no YouTube, leio um livro, procuro artigos sobre o assunto e tal, e vou me aprofundando até eu conseguir entender o negócio. Quando entendo, cara, pô, é muito Já legal. é. E aí, quando você vai ver, as horas vão passando. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação de, tipo, você tá entretido fazendo alguma coisa, de repente, quando você vai ver, já é noite. Fala, caraca, passei o dia inteiro nisso. Tipo, parece que o tempo congelou, você tá ali, mas na verdade já É, tá tarde da noite, você não levanta nem para comer. É. É verdade, cara. O negócio chega a ser tão gostoso que você não levanta para comer, não levanta para fazer nada. É gostoso, cara. A vida essa vida é boa. Eu Eu vou acho falar para que vocês agora. E eu acho que, ainda mais na área da saúde, o legal de você aprender alguma coisa é aplicar na prática, né? Ainda mais você que está aí, não ia falar reabilitando da física, né? Mas aí treinando essa família e você, por exemplo, aplica algo que está num artigo ou que está numa referência científica e depois de alguns dias ou semanas você vê o resultado. Acho que isso é até bem legal e você vê que realmente dá certo e que foi fruto do seu esforço, né? Sim, sim. Cara, essa família é engraçada. Eu comecei dando aula pro pai, né? Que era eu não vou falar o nome deles para não ficar meio chato, né? Mas sim, pro pai. Cara, era muito gostoso porque o cara gosta de treinar. Ele teve um infarto, sabe? Aham. E ele precisava fazer exercício e tal. E quando eu comecei a treinar ele, ele já gostava de treinar. Ele já tinha passado por outros 2 personagens. Isso faz uns 10, 15 anos que eu comecei Então a dar você aula para ele. tão bastante tempo com ele já, Pô, então. cara, eu tô com a Caramba, família. 10 Hoje eu dou anos. aula. Exatamente. Hoje eu dou aula para ele, dou aula para a esposa dele, dou aula para a filha e dou aula para o filho. Eu só não Caramba. dou aula para outra filha porque a outra filha gosta de yoga, gosta dessas coisas assim mais relaxantes e tal, não gosta de uma Nossa. coisa tão pauleira, né? Sim. Mas e aí envolve muita coisa, né? Envolve confiança, compromisso, por exemplo, eu não falto. Para eu faltar, eu tenho que estar muito doente, cara. Né? Aliás, eu tomei a vacina aí da AstraZeneca aí, da AstraZeneca, né? E me senti mal pra caramba. Cara, eu fui trabalhar, fui dar aula de personal e fui dar aula na Unip, Uhum. entendeu? Zoado, mas fui. Mas para eu faltar, eu preciso estar bem ruim, cara, bem ruim mesmo. Então envolve compromisso, envolve confiança, sabe? Envolve uma série de coisas. Confiança tanto no trabalho como também na pessoa, né? Então, e de ambas as partes, né? De ambas as partes. Isso, eu acho que isso é muito importante. Porque eu acho que não adianta você dar um exercício top, né? Tipo, vários exercícios top, mas você não ser uma pessoa boa, né? Tipo, se você não passar a confiança porque não adianta de nada, o cara vai sair de lá, pô, como se fosse qualquer aula normal, entendeu? Eu acho que tem muita diferença nessa relação, né? Tem que ter essa Sim, relação, né? até porque assim, você vai aumentar o peso de uma pessoa, o peso no exercício de uma pessoa. Uma pessoa é cabreira, fala, nossa, eu não quero me machucar. É, Mas, pô, ele tá falando que dá para aumentar, eu vou aumentar, entendeu? Então precisa mesmo. Vocês você vão tem que ver, passar. exatamente, quando vocês estiverem atuando na prática clínica de vocês, vocês vão trabalhar com exercício físico. E vocês vão ver, porque assim, para vocês é até pior, é pior no sentido de que o paciente, ele vai Mais estar lá delicado, porque né? ele vai estar lá porque ele precisa, não é porque ele vai estar lá na sua clínica ou você vai atender ele na casa dele porque ele precisa, porque ele está perdendo mobilidade, ele está perdendo amplitude de movimento, está perdendo força, e vocês vão ter que fortalecer o cara com ele sentindo dor. Por exemplo, saiu de um pós-cirúrgico aí, ele vai ter que ter muita confiança em vocês, Tem que para ele passar muita fazer o que vocês confiança. querem que ele faça, entendeu? Porque, Sim. cara, eu não sei se vocês já viram, mas o cara, quando ele está com uma lesão de ligamento cruzado anterior, por exemplo, o cara vai fazer a reabilitação e você vai alongar o músculo dele, o Nossa, deve quadríceps ser dele. Cara, o crueldade. cara urra de dor, meu. O cara urra de Deve dor. ser. Então, você pode tirar você pode tirar esse tema aí com os professores da Orto lá da Unip, por exemplo. Mas o cara não tá lá feliz.
O cara tá com uma dor do caramba e quer melhorar, entendeu? E ele vai ter que confiar em você, porque você vai forçar ele para ele ganhar amplitude de movimento, ganhar força e tal, né? E eu acho legal do que você falou, né, do trabalho com a família, porque eu acho que às vezes quando as pessoas falam, nossa, é educação física, pensa, ou vai dar aula em escola ou vai dar aula em academia, né? E acho que legal você falando sobre a família, é legal que ver que não é só isso, né? A educação física tem outras áreas de atuação e Tem. É muito e acho amplo. que seria legal até se você, né, porque querendo ou não as pessoas às vezes não sabem, acho que seria legal de você comentar algumas que você pode até ter passado já, ou já conheceu, ou tem algum amigo que atua e tal. Ah, sim, lógico. Eu já dei aula em escola, por exemplo. Eu já dei aula de musculação, né, em academia. Eu já trabalhei com avaliação física. Para falar a verdade, a avaliação física foi o que eu mais trabalhei na minha vida. Eu trabalhei acho que uns 15, 20 anos com isso, né? Mas eu tenho amigos que trabalham com futebol, com vôlei, com, com treinamento esportivo mesmo, né? Com tênis. Eu conheço professor que trabalha com corrida. Eu conheço professor de educação física que trabalha com recreação, cara. Recreação é uma coisa fantástica. E não é só recreação com criança, não. É recreação, por exemplo, com idosos, com adultos. Quando vocês vão, por exemplo, num hotel e vocês têm... São aqueles hotéis que gostam de ter um conceito mais de diversão, de música na piscina, dessas coisas. Você tem uma equipe de profissionais de educação física, né, que trabalham com essa parte recreativa, então ficam inventando brincadeiras, jogos e tal. Cara, a área da educação tem natação, né? Cara, dança, putz, tem muita coisa mesmo. Eu não consigo enumerar assim para vocês, mas eu diria que é uma área assim infinita. Da mesma forma que eu acho que a fisioterapia também é. A gente não precisa só se prender, por exemplo, na fisioterapia, que é reabilitação ortopédica, né? Você vê que tem professor da neuro, tem professor da saúde da mulher e etc. Da geriatria. Cara, Sim. o campo é muito grande, é muito grande. Na área Trabalhar da com rede de saúde mesmo. avaliação. É fantástico. A área da saúde é, animal. Professor, e a respeito aqui, acho que o Fernando fez uma apresentação bastante ampla, né, do senhor, os órgãos, né, que você faz parte, os órgãos de apoio. Queria que você falasse um pouco sobre ele. Acho que é tanto, né, tem o, bom, não sei pronunciar, mas é o Cochrane, como é que é? Cochrane. Cochrane Brasil, do Brasil, né? E o International COVID-19, né? Task Force, né? Assim, a Cochrane, ela é uma instituição sem fins lucrativos que está localizada ali na região da Unifesp, do Hospital São Paulo, né? E a Cochrane é um centro que trabalha com prática baseada em evidência, com medicina baseada em evidência e saúde baseada em evidências. O objetivo lá é fazer pesquisa na área de revisão sistemática e meta-análise com o objetivo de ver como é que está a evidência atual sobre um determinado assunto. Então, lá esse Centro Cochrane Brasil, por exemplo, ele tem vínculo com o departamento de pós-graduação da Unifesp, que é um departamento de saúde baseado em evidências. E de lá saiu um monte de mestrado, doutorado, com o pessoal fazendo pesquisa nessa área lá. Eu sou pesquisador porque eu gosto de ser pesquisador e eu tenho colaboração Cochrane, né? Eu tenho revisões sistemáticas aí publicadas e tal, e recentemente estou envolvido em uma revisão sistemática Cochrane também. Dou suporte para o pessoal de lá, na parte estatística e etc. E de lá, eu tenho tem um professor de vocês aí na Unip, chama Vinícius Civilli. Aliás, depois vocês precisam convidar ele. Eu acho que vocês vão ter aula com ele, vocês precisam convidar ele para fazer também essa mesma
Se eu não me engano, acho que ele é de... como é que é? Ele da Fisioresp. Fiz o RESP, mas ele... bom, é isso mesmo. É. A aula que eu tive com ele foi de bio... Segurança. Não. Foi... Biomecânica? Não foi biomecânica, foi de bioquímica. Bioquímica, né? Bioquímica Então, pra gente. e é isso, né, gente? Então, é uma área bem interessante mesmo. E o Vinícius lá, a gente estava... o Vinícius, ele tem bastante contato internacional, né? E um desses contatos, eles estavam formando uma força-tarefa, isso daí, putz, cara, bem antes de estourar a pandemia, muito antes de estourar a pandemia aqui no Brasil. De estourar a pandemia no mundo, inclusive, a gente já estava sabendo disso. A gente foi convidado em novembro para fazer parte dessa força-tarefa. Só para vocês terem uma ideia, em novembro de 2019, não foi 2020 não. Então, o Covid-19 já era uma coisa que estava sendo estudada e a gente já sabia que ia explodir, né? E foi até engraçado, porque quando eu comentei aqui em casa, minha esposa não acreditou. Eu falei para meus amigos, eu falei, cara, tá vendo uma coisa aí, vai parar o mundo, cara. E a E aí gente ninguém aqui sem saber acreditava, de achava que eu nada, tava... né? então, o pessoal não acreditava em mim, tá? Mas, na verdade, era assim, essa International COVID-19 Task Force, né? O certo seria falar a pronúncia toda em inglês, inclusive o número, 19, né? Mas ela surgiu com um empurrão de um brasileiro que trabalhava na Cochrane também e uniu pesquisadores de 11 países. Então, a gente tem, era da Croácia, Reino Unido, Japão, China, tinha vários países envolvidos. Então, e a gente foi convidado porque eles queriam eles precisavam de alguém que lidasse com um tipo de estatística específica para fazer parte do trabalho, para fazer uma certa parte do trabalho. E, cara, por mais incrível que possa parecer, eles não sabiam fazer. Nossa. Aí eles perguntaram para o Vinícius falou, pô, cara, a gente sabe. A gente quem? Eu e o Nelson, a gente manda bem nesse negócio aí. Aí ele entrou em contato, cara, você quer fazer parte? Eu falei, puta, demorou, vamos fazer. Mas foi uma loucura, cara. Uma loucura, era trabalho dia e noite, assim, sabe? A gente tava dormindo, os caras lá no Reino Unido, lá no Japão, lá na Croácia, trabalhando, cara. E mandando mensagem pra gente. A gente acordava, os caras iam dormir, e a gente trabalhando aqui, Fuso entendeu? horário totalmente diferente. Então... então. E aí, o fruto disso foi uma revisão que foi parar na OPAS, né? Não sei se vocês conhecem, a Organização Pan-Americana da Saúde. Foi parar na OPAS, é um trabalho muito legal, foi publicado numa revista muito interessante, é um dos trabalhos, antes de sair tudo, assim, a gente já tinha mapeado todos os sintomas, né, do Covid. Então, aquela história de que, ele é parecido com uma gripe, etc e tal, a gente já sabia que não era. Lá em janeiro de 2020. Só que a gente só conseguiu publicar mesmo o trabalho, e a gente já sabia que a taxa de mortalidade dessa doença não era grande, era pequena. Mas a taxa de contágio era muito alta. A gente já sabia naquela época. Só que a gente só conseguiu publicar mesmo em março, esse trabalho. Então, o pessoal só teve acesso mesmo a essas informações em março. Né? Mas foi legal, porque o pessoal da OPAS ficou sabendo do trabalho e já, colocou lá, olha, brasileiro fazendo pesquisa e, putz, tá entre os tops. Então, já mandaram para lá. E aí foi isso, cara. E é isso, essas instituições a gente não ganha dinheiro, a gente contribui. Não sei, eu sei que vocês não perguntaram, né? Mas assim, a gente gosta de fazer, a gente faz e a gente está Mas contribuindo. dá para saber um pouco disso na hora que você falou da... putz, eu não consigo falar esse nome. Cochrane. Que é uma fundação sem fins lucrativos, né? Então dá para ter tipo uma noção, né? É mais tipo... poderia falar que é como se fosse um trabalho voluntário? Não, né? Acho que não. Praticamente É um um trabalho voluntário. trabalho voluntário. Só que Legal. com pesquisa, né? A gente faz pesquisa. Entendi. Bom, professor, saindo um pouco disso, eu sei que você comentou a respeito
que você é personal de uma família aí, já, né? E como que é o seu dia a dia? O dia a dia de um educador físico, assim mesmo. Como a rotina em si. Tá. Minha rotina é bem simples, tá? Eu acordo bem cedo, acordo bem cedo mesmo. E assim, isso hoje, né? Hoje. Você está perguntando hoje, não antigamente. Então, a Então, ó, gente, acho que boa. Você sim, entrou, você entrou num ponto legal. Boa, obrigado. Antigamente, né? Antigamente. Então vamos Eu falar. quero saber a diferença de como está sendo hoje e como era antigamente. Tipo, os Tá, impactos da pandemia, o que aconteceu também, né? tá. Então vou falar de 3 tempos, então. No tempo que ok. eu tinha acabado de me formar e eu trabalhava só na academia de ginástica, certo? Uhum. Uhum. Vou falar do período da pandemia e vou falar hoje, beleza? Certo, Hoje. beleza. A gente ainda está na pandemia, para quem estiver escutando esse podcast aí depois da pandemia. A gente ainda está na pandemia, mas a Ainda gente tá. tá. Depois da Eu pandemia, espero que que a inveja gente. de você, né? Eu espero que a gente esteja caminhando pro final dela, né? Sim. Mas a gente já está aí no mesinho de vacinação, tá? Ampliando Graças a bastante, Deus. né? O Fernando já foi vacinado, né, Fernando? Graças a Deus, né? Tamo aí. Então, mas vamos lá. Ó. Na época que eu trabalhava só na academia de ginástica, na academia de musculação, eu acordava às 5 horas da manhã, tomava um banho, tomava um cafezinho e ia para academia. Dava aula de manhã, certo? No período da tarde, dava aula de personal. E no período da noite, fazia avaliação física na academia. Então, eu saía mais ou menos umas 6 horas da manhã daqui de casa, Caramba. umas 6 horas da manhã daqui de casa, e voltava umas 10, 11 horas da noite. Nossa Senhora. Passava o dia inteiro fora. Essa era a minha Certo. vida naquela época. Quem é profissional de educação física e estiver escutando esse podcast, pode ter certeza que ele deve estar falando, pô, é isso aí mesmo, eu acordo esse horário e volto esse Ah, horário. ixi, quem escutar vai se identificar, com Vai certeza. se identificar. Porque não tem como, né, João? Não tem como, cara. Tá começando agora, né? Não tem como. Você tem que trabalhar, você tem contas para Verdade. pagar e tal, e você acaba ficando o dia inteiro. E acaba sendo tão gostoso, cara, que o tempo vai passando. Mas, cara, eu sempre tive vontade de dar aula em faculdade, certo? Sempre tive vontade de dar aula em faculdade, então eu sempre busquei isso na minha carreira profissional, né? Eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês, mas eu assisti a aula, eu fui aluno da Unip, tá? E eu via professores assim dando aula e eu ficava, meu, maravilhado com aquilo. Como é que o cara sabe tudo aquilo, sabe? Como é que o cara entende essas coisas e como é que o cara passa para a gente, né? Eu ficava Uhum. maravilhado. Então eu sempre busquei, desde a graduação, tentar trabalhar na área acadêmica, sempre. Então, quando eu entrei na área acadêmica, eu ainda trabalhava na academia de ginástica. E quando começou a virar a área acadêmica, quando eu comecei a ter mais aulas, quando eu comecei a ser uma coisa mais sólida, porque você tem aquele período de experiência, né? Você nunca deu aula, de repente você está lá numa sala de aula com 30, 40 alunos lá. A primeira vez, cara, é assustador. Mas depois você vai pegando. E aí, quando eu senti que já estava pegando, não, é isso mesmo que eu quero, aí eu falei, agora dá para eu sair da academia de ginástica e me investir só na área acadêmica. E foi o que eu fiz, tá? Aí, por um bom tempo, eu trabalhei só na área acadêmica. E aí foi quando pintou esses alunos de personal para mim. Um amigo meu falou, cara, como é que você está de manhã e tal? Eu falei, cara, posso te indicar um aluno? Eu falei, pode, lógico. Aí ele me indicou. Aí eu fui lá, conheci ele e, putz, desde então, tô até hoje com ele, cara. Da hora, mano. Mas, enfim. Uh, aí, quando chegou a pandemia, né, é óbvio, tudo ficou online, né? Vem medo de você se contaminar, medo do que é realmente a doença, né, da taxa de mortalidade. Então, tudo virou online. A aula na graduação virou online e a aula de personal virou online. De certo modo, facilitou, porque, por exemplo, eu tenho que dar aula para os meus alunos às 7h30 da manhã. Então, às 7h30 da manhã, em ponto, eu tenho que estar lá na casa dele, certo? Deles. Aí eu dou aula para ele e para a esposa.
Para os filhos eu dou aula no período da tarde. Mas assim, começou a pandemia, todo mundo online, eu acordava às 7h15, 7h20, jogava uma água, colocava uma camiseta, ligava lá e vamos lá, treino, né, no telão aí, entendeu? Não tem correria. E a aula de vocês, no começo, era um pouco complicado, porque a gente tinha que gravar a aula, não sei se vocês estão lembrados disso, mas a gente tinha que gravar a aula, né, postar para vocês e depois, no horário da nossa aula, a gente entrava para a gente ficar disponível para vocês para tirar dúvida, Eu etc. lembro, no começo da pandemia eu tive aula com você, no primeiro semestre, inclusive, era bem assim mesmo, você mandava aula lá acho que era no Classroom na época, não era nem um Teams ainda. Era no Classroom, aí chegava de noite, aí falava sobre a aula mais ainda, né? Putz, era assim mesmo, era Ô, da João, hora. mas agora fala você, o que você achava dessas aulas? Assim, você assistia? Olha, O que você não, eu achava? assistia, Era profissional, não era? Não, eu gostava bastante, e Eu era tipo também. na época, porque eu não tava indo nem trampar, né? Então, tipo, eu tava conseguindo focar muito melhor. Nossa, eu aprendi muito na de primeiros socorros, tanto. Vixe, eu achei muito da hora. Então, tipo, eu colocava Cara, aula de manhã lá, aí eu assistia, aí de noite falava sobre aquilo de novo. Nossa, entrava demais na cabeça. Entrava muito. então. É muito legal. Cara, parecia uma coisa profissional, não parecia? Tipo um Parecia. vídeo, né? Então, Parecia, era muito. Não, pelo menos o seu era bem feito. e Era a muito videoaula. vergonha, cara? Era E a da hora, vergonha de era da hora. gravar, meu? Era da hora. Cara, e a vergonha de você gravar? Tipo, eu tinha uma vergonha. Eu queria ser blogueiro, eu queria ter essa facilidade para falar, sabe? Mas é muito difícil, cara. É muito difícil você. Digital Tipo, influencer. não, cara, mas imagina só, eu gravando a aula para postar lá para vocês, né? Eu tinha que dar aula pro meu computador. É É. bizarro, é Não tem bizarro. interação. Não tem interação, entendeu? Então, Zero. Não, cara, eu lembro eu lembro até dos vídeos que você fazia, tipo, você fazia até umas perguntas mesmo, tipo, eu tava gravando, eu falava, e tipo, fazia umas perguntas mesmo, tipo, em primeira pessoa. Tipo, é, sei lá, vocês entenderam? Tipo, como se... Bom, é, enfim, era uma doideira, mas era bem... Como que eu posso falar? Intuitivo, era bem legal. É. não, era muito louco, era muito louco. Eu aprendi bastante, cara. Eu aprendi muito, muito naquela época, cara. Gostei pra caramba. Mas era um puta trabalho, porque a gente tinha que gravar a aula. Então, assim, eu não tinha experiência. Cara, no começo, juro por Deus, eu ficava o dia inteiro para gravar a aula para daqui a 2 dias. Né? Então, porque você começa a gravar e fala, puta, não ficou bom. Aí você volta tudo. Aí começa a gravar, então não ficou bom, meu Deus do céu. Não é uma coisa que flui, sabe? Aí você olha para os caras dando aula no YouTube, você olha para os caras dando aula, fazendo Uma live. facilidade, né? Como é que os caras conseguem fazer isso daí, cara? Como é que eu não consigo, meu? E aí teve uma hora que, eu não lembro quem falou para mim, não sei se foi minha psicóloga, não sei quem que foi, chegou para mim e falou, meu, grava e posta e vê o que vão falar. Tá bom, então eu vou fazer isso. Aí eu fiz a primeira, aí foi, ninguém falou nada. Fiz a segunda, foi, ninguém falou nada. Aí já na terceira, quarta, já tava fazendo tranquilo. Já era. Já não ficava voltando toda hora, sabe? Já, deixa eu gravar a aula. Fechava a porta aqui aqui é um escritóriozinho. Depois eu levanto aí para mostrar para vocês. Aqui no meu apartamento, né? É um quarto que a gente fez um escritóriozinho e foi fantástico. A gente fez isso sem pensar na pandemia. E aí veio a pandemia, cara. Caramba. Na hora foi certa. muito... Porra! Na hora certa. A minha maior pergunta era, será que eu vou usar esse espaço? Eu tô usando todo dia. Então, mas aí a gente fechava a porta aqui, pau na máquina. A Vanessa, minha esposa, também é professora da Unip, para quem está ouvindo o podcast, né? Fechava a porta e pau na máquina também. No começo, eu lembro dela também. No começo dava muita vergonha de gravar, cara. Muita vergonha. Mas foi da hora, Eu gostei, né? Eu gosto. Então, e hoje, como é que é a minha vida hoje, né? Hoje está mais tranquilo, porque agora a gente não precisa gravar a aula para postar para vocês. A gente dá aula no horário da aula. Então fica mais tranquilo, né? A gente...
hoje eu estou dando aula presencial para os meus alunos de personal. Também estava dando aula presencial de prática para vocês lá na Unip, de medidas e avaliações. Então, já estava com contato com as pessoas, etc. e tal. E hoje dá a impressão que sobra um pouquinho mais de tempo do que no começo do semestre passado, do ano passado. Uhum. É uma falsa impressão, mas dá impressão. Mas é legal, cara. Então, eu não sei se consegui responder a tua pergunta aí, tá? Sim, sim. Não, É bem uma respondeu. ideia de quem, por exemplo, vai seguir nessa área e queria saber como vai ser a vida dele pós-formado, né? E Cara, é uma área aí, de muito estudo, viu? Vai é, estudar pra caramba. Tem que gostar. fisioterapia também, é. Sempre tem que se manter atualizado, né, professor? Que nem você mesmo Sim. falou, você busca ver artigos, você mexe com estatísticas, né? Então, tipo, meu, imagina, você sempre tem que estar atualizado, sempre tem que estar lendo, não adianta. Sim. Porque, querendo ou não, você vai colocar isso em prática num paciente seu. Então, acho que você não pode perder nada. O que Não. aparecer ali, você tem que ler. Eu acho que é o mais importante. Não tem nem Sim, como sim. não estudar nessa área. É. E aí a Verdade. gente falou desses 3 períodos, acho que seria legal também, né, para quem tiver interesse na área e tudo mais, dos períodos da sua graduação, da sua pós, e do seu mestrado. Como foi esse período, né, né, tudo que você aprendeu, né, o impacto que teve na sua carreira em si. Cara, na graduação era engraçado. Eu era aquele aluno que sentava na frente e pedia para o professor sempre dar enter nas coisas. Meus amigos não gostavam muito, não. Porque a aula sempre terminava depois. Né? Mas eu sentava lá na frente, o professor falava uma coisa e eu, mas como, cara? Mas por que isso? Como? Como que foi? E eu ia perguntando, porque eu queria entender o todo, né? Uhum, Mas com o tempo, eu fui percebendo, né, que nem todos os professores gostavam disso. Porque eu não sei, talvez eles pensassem que eu estava testando eles, eu não sei, mas ou de repente o professor não era tanto porquê, como, tal, que entrava tão a fundo que às vezes talvez também não sabia me responder, sabe? uhum. Entendi. E também comecei a perceber que os meus amigos começavam a ficar com raiva, né? Falar, porra, só o cara pergunta, só o cara faz tal coisa, a aula sempre termina depois e tal. Aí o que eu comecei a adotar? Eu parava de perguntar, eu anotava assim na cabeça, porque eu nunca levei caderno, né? Diferente de vocês, eu nunca Ô, levei caderno doido. para faculdade. Mas eu nunca, nem na escola, eu sempre tive péssimas notas de participação em aula, porque eu não tinha caderno. Meus cadernos eu usava para fazer desenho. Nossa, mas como que tá isso? Como que ia pra aula, pra faculdade sem caderno? Como é que Eu ia? presto muita atenção, cara. Isso é muita Eu atenção, aí você presto, gravava. eu presto muita atenção. Aí, quando eu chegava em casa, a primeira coisa que eu fazia era pegar o livro e abrir na matéria que eu tava, que eu acabei que os Caraca, professores ensinaram. E aí eu lia, né? porque aí eu conseguia aprofundar, entendeu? Uhum. E aí, foi engraçado, porque eu lia no texto e via aqueles numerozinhos no finalzinho, as referências. Ah, Falei, sim. cara, aí eu comecei a aprender, eu falei, nossa, olha só, isso aqui deve estar falando sobre isso. Aí eu ia lá no artigo, cara, na É, graduação, segundo semestre, ia lá no artigo, pegava o artigo, não sabia inglês. putz. Mas aí, cara, era adicionário, porque na época a gente não tinha facilidade com a internet e tal, era bem caro, era discada a internet na época. Então eu pegava, a internet boa era na faculdade só, na Unip. Eu estudei lá na cidade universitária, tá? E ia tentando traduzir o artigo, tentando entender ele. Desde o segundo semestre, cara. E tem que fazer isso. Hoje eu já fui lá para fora, já fui para Orlando, já fui para outros lugares também. E eu me virei bem, cara. Me virei bem só com leitura de artigo. Eu acho que não fiz curso, porque eu vim de uma família que não era uma família privilegiada, né? Uhum. Então nunca fiz curso de inglês. Meu inglês mesmo é de artigo científico, cara. Inglês científico.
Inglês científico. Ô, professor, e Tá. educador físico, assim, nessa área, o que que torna uma pessoa top, assim, nessa área? O que que ela precisa ter para ser, tipo, ter um diferencial ali, para ela ser bem enxergada? Carisma. Carisma, tem que ter Carisma. bastante. O cara, meu, eu tinha um amigo, cara, depois eu conto mais sobre ele. O cara, ele tinha uma energia. Ô, Fernando, é possível dar um pause aí? Sim, sim, posso dar aqui. Pode? Eu tava falando do carisma, né? Cara, Isso. eu julgo assim, ó. Para mim, eu julgo conhecimento, mas o que importa mesmo é carisma, cara. Se o cara juntar carisma, conhecimento e, e, e ter uma boa estética, o cara vai ter tudo. Mas, assim, carisma é o essencial. Eu trabalhei com um cara que o cara, juro por Deus, cara, você ficava apagado. Você ficava apagado perto dele. O cara, ele tinha um carisma, uma energia tão louca, cara, tão contagiante, que todo mundo chegava no cara, todo mundo queria conversar com o cara, e se você não fosse uma pessoa também mais extrovertida, você apagava, ninguém nem ligava para você, entendeu? Caramba. Então eu via que para ele isso trouxe muitas oportunidades para ele em termos de ter aluno de personal e etc, sabe? Então ele ajudava, o cara tinha um sorriso lindo, ele, sabe, eu falo tinha porque ele morreu, tá? Ele faleceu, mas ele era um cara sensacional de você trabalhar perto, sabe? Você pegava a energia do cara. É contagiante, né, professor? Era contagiante. Você ficar perto dele você se apagava. Ninguém ligava para você, entendeu? Mas, meu, era engraçado. Você gostava de estar perto do cara. É muito engraçado, tá? Sim. Mas ele usou isso para o mal, né? Ele usou isso para o mal. Uhum. Ele se aproveitava para ir começar a pegar uma menininha aqui, outra menininha ali, pegar uma mulher casada aqui, outra ali, aí de repente pegou uma que não gostaram e foram atrás dele e mataram ele. Caramba. Mas acontece, né, cara? Então tem que tomar cuidado, tem que. E assim, por isso que eu falo, carisma, eu lembro, toda vez que alguém me pergunta sobre isso, você, precisa ter doutorado, precisa ser mestre, não precisa, cara, não precisa. Você precisa ter carisma. As pessoas precisam gostar de estar com você, tá? A minha esposa, por exemplo, ela tem um carisma enorme. Os velhinhos, ela dá aula, ela dá aula, né? Ela é fisioterapia da Geronto. Cara, ela vai até no enterro dos bichos, porque os bichos não largam ela. Verdade, cara, verdade. Assim, como marido dela, já participei de churrasco de família, porque a pessoa gosta tanto que quer estar com Nossa, você em todos os aí tem que momentos, gostar entendeu? bastante mesmo. Para chamar no churrasco de domingão, tem que fazer parte da família praticamente, né? Cara, já fui em vários, tá? Já fui em vários. E assim, o que é isso? É carisma, é profissionalismo, sabe? É a pessoa se sentir bem com você. Não Tendo adianta isso, você ser um profissional bom pra caramba, mas ser aquele cara chato, ser aquele cara pé no saco. Não adianta, ninguém vai querer ficar perto de você. eu era assim. Não adianta. Você era Eu era assim, aquele. professor? Porra, eu era profissional. Na época que eu dava aula na academia, eu queria ser o melhor, né? Então eu queria ser atencioso, queria ser. Então eu ficava no pé. O cara tava fazendo exercício, eu ia lá e falava, não, faz assim, assado. Aí já tava olhando outro cara, já Entendi. ia lá, sabe? Eu não parava, cara. Eu ficava o tempo todo. E aí tem os caras lá que já sabem treinar, e de repente eu chego lá e corrijo, o cara fala, assim, mala, velho, de novo. Tá tirando. Então, para algumas pessoas, eu devia ser muito chato. Perdão. Muito chato. E quando eu comecei a trabalhar na educação física, né, quando eu estava trabalhando na educação física, eu estava fazendo faculdade, né? Então eu aprendi a fisiologia, eu vomitava a fisiologia para os alunos da academia. Os caras às vezes eram engenheiro, Aí era da hora. Pô, o cara queria saber de mitocôndria, o cara queria que eu. Eu tô aqui para treinar, o cara vem falar de mitocôndria. Como é Né? que fez para emagrecer? Aí eu explicava todo o processo metabólico. O cara
Só O faltava cara o mandava, o Fermo, o cara mandava lá no meio do treino o ciclo de Krebs do nada. Nossa, eu fazia isso, cara, fazia isso. Aí é triste. Hoje eu faço com vocês. A mente gosta. A gente gosta, a gente gosta. É. A gente quer ouvir, né? Tem essa. É. E aí, professor, você falou de, né, o João comentou do diferencial e tal. Acho que seria legal, né, na sua experiência, né, de tantos anos de carreira, de vida acadêmica, vida profissional, vida científica, né, que você mais ouviu, né, ou costuma ouvir sobre a educação física, né, as pessoas, né, aqueles famosos estereótipos, né, que a pessoa vem Preconceito, pensando né? uma coisa e fala e é outra. Pensa que é A e depois é B, e aí todas essas questões aí. Você diz de ter um corpo malhado, né? Você É diz isso, a isso. gente até comentou esses dias na faculdade, tem esses, né, esse comum, não, professor de educação física é tudo, né, o termo que você gostou, que você usou, gostosinha, né? É, tudo É que gostosinho, acha que é só professor de educação física, tem que ter o padrão de beleza ali. Tem que todos os Sim, ter, bombadinhos, né? Os tem que ter a bombadinhos estética, fortinhos. Não é necessariamente verdade, tá? Não precisa, mas ter um corpo assim ajuda bastante, tá? Porque vamos pensar no comportamento da população. A pessoa, quando ela entra e começa a fazer academia e tal, ela entra com um objetivo, certo? Muitas vezes o objetivo é alcançar um corpo que ele deseja há muito tempo. Ah, nossa, eu quero uma definição muscular e tal. Então, é muito natural que ele vá procurar um professor de educação física que tenha um corpo que se aproxima do que ele deseja, entendeu? né? E aí, então, isso pode, de fato, trazer muitas oportunidades para esse professor. Então, tem um corpo malhado e etc. Mas isso não é necessariamente verdade. Eu já trabalhei dentro de uma academia que a melhor aula de natação era oferecida por um indivíduo que não enxergava, tinha deficiência visual. caramba. Caramba. Cara, e era a melhor aula, sem brincadeira, sabe? E ele tinha deficiência visual, quer dizer, ele mal enxergava as pessoas. E ele dava a melhor aula de natação da academia. Sabe? Se você for parar para pensar, ele, além de ter essa deficiência visual, o corpo dele não era esteticamente bonito, mas os alunos gostavam muito dele. Por quê? Porque ele era motivador, ele tinha carisma, ele era brincalhão. Cara, ele era tudo em uma pessoa só, sabe? Você nem ligava para a deficiência dele, você nem ligava para o corpo dele, as pessoas queriam estar junto dele e fazer aula junto com ele. Então, de fato, existe isso, tá? E é natural que isso aconteça, porque as pessoas elas tendem a procurar o que elas querem nas outras pessoas, Uhum. achando que o fato daquele cara ter conseguido alcançar aquele corpo vai fazer com que ele alcance também, sabe? Então, isso é uma coisa que tem dentro da cabeça das pessoas que é difícil de tirar, mas elas são assim, Mas tá? acho que seria a maior mentira, né, professor? Isso aí que você falou. Olha, não sei, cara, não sei. Eu não sei te dizer, porque assim, o fato de você entrar e conseguir atingir os seus objetivos vai envolver uma série de coisas que não é só o personal. O personal ele vai te passar um treino, vai te passar os exercícios, vai te acompanhar nos exercícios, vai cuidar para que você não faça errado os exercícios, não Ele se pode até te machuque, etc. motivar, né? E vai te motivar. Mas, cara, o resultado ele vai vir com o seu esforço. Vai depender só de você, só tipo, Só de você. Você que só vai da ter que própria olhar para aquele pessoa. brigadeiro e falar: eu não vou comer esse negócio, cara. É. Você vai olhar para aquela coxinha e vai falar: mano, hoje não. Sabe? É, é, Hoje eu não vou dormir até tarde, eu não vou para balada encher a cara de cachaça. Eu vou ficar em casa, vou dormir, vou descansar, vou acordar cedo amanhã e vou dar uma corrida. Sabe? Não é o personal que vai fazer você ficar com aquele corpo. É você.
É isso que as pessoas não entendem. E Uhum. é muito difícil. E é muito difícil você conseguir fazer com que as pessoas enxerguem que o objetivo alcançado, a ajuda do personal com o objetivo alcançado é em torno de 10, 20%. O resto, os 80, 90%, é o dia a dia dele. É o que ele come depois que ele sai da academia, é o que ele descansa depois que ele sai da academia, sabe? É o que ele não bebe. Enfim, é tudo isso. É o que ele faz. O cara, que adianta? O cara vai na academia, fica 1 hora fazendo exercício, mas ele passa o dia inteiro sentado. Não adianta de Aí ele vai para nada. casa, fica lá assistindo televisão, ao invés de descer com o filho, com a filha, ele vai para a quadra do condomínio, ou para uma pracinha, vai fazer uma caminhada e tal. Entendeu? Tem que ter disciplina, né? Não adianta. É fácil falar que você faz academia e faz uma caminhada, mas o difícil é você ter a disciplina. Eu acho que é mais importante. As pessoas não percebem que fica muito mais barato colocar uma foto de um cara forte, bonito, lá no armário do cara, sabe? E olhar e falar, um dia eu vou ficar assim. Do que pagar o personal achando que só pelo fato dele estar pagando, o personal vai dar aquele corpo para ele. Como se fosse tipo mágica, né? Então, não vai. O cara envolve muita coisa, muita disciplina, enfim, muita coisa mesmo. Né? Alimentação. E aí, pensando nesses todos quesitos que você falou, né, tanto fora quanto dentro dos estereótipos, quais seriam, né, da sua área, né, educação física, o que você mais gosta, né, ou as coisas que você mais gosta ou que menos gosta, e baseado nessas que menos gosta, quais melhorias que você acha que poderiam ter, né, de uma forma geral, assim, né, de todos os educadores físicos, né, e por aí vai. Cara, eu sou suspeito, porque assim, domingo agora, eu tava até falando para você, né, Fernando, eu comprei uma bola de basquete. Sim. Eu gosto de fazer qualquer coisa, cara. Eu gosto de lutar, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de nadar, eu gosto de... Enfim, eu gosto de praticar qualquer... Eu gosto muito de jogar tênis, apesar de nunca ter jogado profissionalmente, nem tido aula. Eu gosto de pegar a raquete e ficar batendo na bolinha e tal. Gosto de frisbee na praia. Cara, gosto de andar, gosto de fazer um monte de coisa. Então, é suspeito eu falar o que eu mais gosto. Se você for perguntar, Nelson, se fosse você escolher um esporte que você mais gosta mesmo, eu ficaria entre 3 esportes. Eu ficaria com o jiu-jitsu em primeiro lugar, porque eu gosto muito de luta, né? Gosto muito de luta. Eu ficaria com o triatlo em segundo lugar, e em terceiro lugar, eu colocaria basquete e tênis. São 3 modalidades esportivas que me encantam. Assim, me encantam do tipo, tá passando jogo na televisão, eu paro para assistir. Tá passando triatlo no domingo, 7 horas da manhã, aqueles Ironman. Nossa, da hora demais, hein? Esse é da hora. Eu acordo e vou assistir. Agora, jiu-jitsu. Jiu-jitsu, eu abro o Instagram, cara, eu sigo tanta coisa de jiu-jitsu que eu abro o Instagram, tem cara ensinando jiu-jitsu, tem momentos de luta, é isso, tá? Agora, uma coisa que eu acho que tem que melhorar muito na profissão, cara, são os próprios profissionais de educação física entenderem que a nossa profissão é importante. E pensa só, cara, o médico, ele tem a sua importância. O médico, se eu perguntasse para qualquer um de vocês, o médico trabalha com o quê? Vocês iam falar, ele está na área da saúde. Qual é a área do médico? A área da saúde. Cara, não é. O médico não trabalha com saúde. O médico trabalha com a doença. Se você for parar para pensar. Sim. E é muito mais caro você tratar uma doença do que você prevenir ela. Entendeu? O cara fala, pô, um personal, ele custa R$200 a hora. Porra, que caro, eu não vou pagar isso. Vai pagar uma consulta no médico e depois vai comprar os remédios que ele vai te indicar para você tomar para você melhorar a sua saúde. Pro resto da vida, alguns. Né? Você entendeu? Então, eu acho que assim, a nossa profissão, eu digo a nossa, tô falando a minha e a de vocês, tá? A nossa profissão
eu julgo ser mais importante do que a medicina, cara. Porque a gente trabalha com a prevenção da doença. A gente É o atua, mais importante, né? que é o mais importante, cara, você conscientizar a pessoa que ela tem que se movimentar, sabe? Que ela tem que se exercitar. Porque, cara, se ele não fazer isso, se ele não fazer isso, ele vai ficar doente. E ele vai ficar doente, ele vai gastar muito dinheiro. E se Muito não é mais. dinheiro dele, é dinheiro do público. É dinheiro do sistema de saúde. O cara, quando ele vai no SUS, por exemplo, ele não vai porque ele está de graça lá. Ah, eu vou lá porque eu ganho isso do governo. Não é, cara. Todo mundo paga um imposto para ter isso lá. E, então, você está indo lá, você vai ser atendido, você não paga nada na hora, mas você está pagando em tudo que você compra, Mas sabe? tá saindo, de alguma forma tá saindo. Lógico, e é caro pra caramba você se Muito cuidar do caro. sistema Uhum. público de saúde, sabe? Não é barato. Como Ainda as mais pessoas aqui, né, acham que professor? estão ganhando alguma coisa. Não estão ganhando, a gente paga para ter isso, sabe? Então, a partir do momento que os profissionais de educação física e a população começar a valorizar a educação física e a fisioterapia também, eu acho que as coisas começam a mudar de figura. E aí a gente passa a ter uma coisa, um aspecto mais, uma importância mais palpável na população, talvez. Sim. Mas aí o que acontece, gente? Olha só. Você tem um profissional de educação física que coloca um shorts e aí tem aquele estereótipo que vocês falaram, um shortinho, uma camiseta apertadinha, tal, vai lá e conta até 10 e depois conta até 10 só que ao contrário, sabe? Numa aula de ginástica. Aí você vai perguntar para alguma coisa, ah, não, é porque é whey protein, é porque o cara não consegue conversar sobre outras coisas com a pessoa. O cara só vai falar sobre aquilo, se torna fútil. Não sei se vocês compreendem ou estão acompanhando meu Sim, raciocínio. sim. Não, dá para Mas entender, dá para entender. aí as pessoas falam, nossa, mas quanta futilidade, o cara tá ligando para um tênis, para uma, sabe, uma coisa assim, assado e tal, e que é uma coisa legal você ter um tênis bonito, um tênis legal para você correr, fazer exercício, ter uma roupa legal. Então, mas, cara, não é tudo. Mas só Não é ficar tudo. naquilo ali também, né? Fazer o corpo, esculpir o corpo na sala da musculação, ou com exercício, ou com algum esporte, não é o todo. O que é mais importante é o cara melhorar a saúde. Sim. A partir do momento que as pessoas começarem a compreender isso, eu tenho certeza que a profissão vai lá para cima, vai voar, cara, vai voar. Ó, hoje mesmo, antes de vir aqui, eu estava falando para o Fernando que talvez eu iria atrasar um pouquinho, porque eu estava onde, Fernando? Na academia. Cara, eu estava na academia. Eu vou lá na academia para ficar forte, musculoso. Ah, eu tô treinando para, quem sabe, né? Chegar lá. Eu já fui musculoso, já fui definido e tal, mas eu tô indo lá para cuidar da minha saúde, cara. Quero ter, sabe? Quero perder um pouquinho de peso, quero ter um condicionamento para brincar com minha filha na quadra, quero, sabe? Quero conseguir correr, conseguir fazer as coisas. Eu não quero envelhecer. Não é só hipertrofia, né, professor? É a saúde, né? Não, cara, eu não quero envelhecer e ser aqueles caras que precisam de ajuda para andar, sabe? Precisam de ajuda para se levantar da cadeira. Eu não quero ser esses caras. Então eu tô lá e eu vejo, assim, a academia hoje tudo bem, tá na pandemia e etc e tal, mas até mesmo na época que eu trabalhava na academia, a academia, cara, era para estar lotada, bombando de gente. Puta, não tem espaço. Tipo, a academia fala, não dá. Eu quero fazer matrícula, não dá, não tem como. Não tem espaço para você. Não, mas eu quero. Deveria ser assim, cara. E não é. Deveria. Não é. Aí você fala, pô, vou fazer uma academia lá, vou fazer academia X. Porque não vou, é muito cara. Cara, meu, vai comprar remédio, vai fazer um exame, paga por isso para você ver, paga um convênio médico. É Bem mais mais do que caro, fazer né? academia. É, muito mais. E o cara vai fazer uma academia aí, vai pagar R$ 300, fraciona isso por dia, dá 10 reais, 15, 20 reais no máximo por dia. Para ele melhorar uma coisa que é muito importante para ele lá no futuro. E outra, tem uns planos de academia aí que nem estão tão caros, meu, sabe? Tem, tipo, academias de Tem. bairro que você paga de 50 a R$ 55, e tem outras mais Ah, famosas que você paga de 70 a 80.
Não, se você for parar para pensar, tipo, não se compara com o preço do remédio que você tem que comprar toda vez, não tem comparação. Não tem, eu vou te falar. Eu tomo remédio, né? Eu tomo um remédio para o colesterol e para pressão. Eu de remédio aqui em casa, eu gasto R$ 300 por mês. Aí, ó, R$ 300. R$ 300 por mês. É muita grana. Eu falo, cara, aí eu olhei para tem uma academia aqui perto de casa, custa R$ 300. Eu falo, pô, cara pra caramba, né? É. Aí eu cheguei em casa, olha só meu raciocínio, eu cheguei em casa, porque eu treinava na academia do prédio. Cheguei em casa, olhei para os remédios e falei, cara, mas eu gasto isso por mês. Com remédio. Eu não vou comprar um negócio? Eu não vou pagar a academia? Conversei com minha esposa e falei, ó, vou fazer. Ela, tá bom. Cara, mas lá eu posso nadar, posso fazer um monte de coisa, tá? Tudo que você gosta, né? Você falou que gosta de natação, aí acho que... Então, é exatamente isso. Posso pedalar, porque tem aula de spinning, tem um monte de coisa, né? As meninas chegaram da academia. Elas estavam na academia agora, aqui do prédio. Mas é isso. Então, eu pensei muito, e aí eu falo, não, tem que investir. É caro. Mas é mais caro comprar remédio. Então, antes que eu precise comprar mais remédio, é melhor eu começar a me cuidar. E tô fazendo isso, cara. Vamos ver, né? Professor, pegando esse gancho aí que a gente tá falando, tipo, de obstáculos, né? Focado na sua carreira, assim, quais foram os maiores obstáculos da sua carreira, assim? Tanto na graduação, como em alguma especialização depois? Cara, eu acho que o meu maior obstáculo é a minha autoconfiança. Isso, não vou mentir para vocês. Eu faço terapia, toda quinta-feira eu tenho psicólogo, ela já quis me dar alta várias vezes, nunca quis aceitar, né? Mas eu sei, já tem uns 10 anos, eu acho que eu faço terapia, sabe? E assim, uma das coisas que são mais difíceis, e eu acho que não é só para mim, talvez para todas as pessoas, tá? É confiar no que você está fazendo. Eu tenho muito esse problema, sabe? muito. Cara, e assim, pô, eu vou fazer um trabalho. Aí eu fico pensando, putz, eu acho que eu não vou conseguir fazer, eu acho que eu não vou conseguir fazer. E esse eu acho que eu não vou conseguir fazer, ele empata aqui, sabe? E ele te impede que você realmente faça. Então, hoje eu não sou mais assim, né? Mas o que mais me impediu na minha vida foi isso. Foi essa capacidade de começar as coisas e não conseguir, e não terminar, sabe? Eu tinha uma capacidade enorme para fazer isso. Mas a partir do momento que eu entrei, comecei a fazer terapia e tal, tudo que eu pego hoje eu finalizo. Então, não deixo para depois. Eu tento finalizar para não voltar a ser o que eu era antes, entendeu? É o medo Mas de assim, fazer, né, professor? O medo de fazer, eu acho que atrapalha demais. Exatamente. Então, ó, por exemplo, na graduação, eu estava fazendo a graduação, eu achava que eu não ia conseguir terminar. Eu fui fazer especialização, eu tinha medo de não conseguir. Eu demorei para entrar na especialização, inclusive, porque eu não consegui, não achava que eu não iria terminar. Você não se Mestrado também é a imaginava, mesma né? coisa, mestrado também, eu vou começar, mas será que eu vou conseguir defender? Será que sabe, essas coisas ficam na minha cabeça e eu não sei se eu sou o único, mas isso atrapalha bastante, cara. Então, o meu maior problema era eu mesmo, na minha profissão, sabe? Era eu mesmo. Então, hoje eu consigo vencer muita coisa, mas eu precisei de ajuda, né? Para trabalhar isso e tal. Professor, fica até uma curiosidade aí para mim mesmo. Quanto tempo você demorou para tratar isso? Tipo, quanto tempo mesmo? Ah, cara, é o que eu te falei. Já tentaram me dar alta na Mas terapia não. várias vezes. E eu falo não. Uma coisinha que eu vou lá e falo, não, eu preciso de você para pelo menos eu falar, sabe? Entendi. Então, toda semana, mesmo que você não escute, você pode ligar qualquer coisa aí, mas eu quero falar alguma coisa, Precisa sabe? E falar, tem que ser para uma pessoa que seja imparcial, que não influencie, sabe? Então eu faço isso, mas, cara,
Eu fiz com uma terapeuta, né? Eu comecei numa psicóloga. Eu fiz com ela, tive resultado, mas não tive tanto. Mudei de psicóloga. Aí, cara, ela era meio viajante, assim, tipo, segura aqui, aí fica olhando para um lado, para o outro. Eu falei, não, eu não sou louco Doideira. nesse nível, né? Então, procurei uma outra psicóloga, que é que eu tô atualmente, e eu diria para você que eu melhorei bastante em 3 anos. 3 anos Caramba, interessante. mas vale a pena, cara, vale a pena. Não, eu Se falo isso. vocês tiverem a oportunidade de fazer terapia, eu acho que vale É, muito a pena. e acho que Não é para tem. todo mundo, né? Tem muito aquilo de, não, tô louco para fazer terapia, não. Tem que ter alguma válvula de escape, tem que ter Não tem que alguma ter nada. ajuda. Cara, você sabe que antigamente, eu cresci numa família, só para vocês terem uma ideia, eu cresci numa família que era porrada, era grito o tempo todo, minha família é dura, cara. Ó, eu fui almoçar na casa da minha irmã ontem, tava sentado comendo, de repente, e voltei pra academia, né, então tô todo dolorido. Ela fez assim, né, não sei o que lá, e deu uma cutucada. Cara, eu quase caí no chão de dor, mano. Precisa ser tão forte assim, meu. Eles são muito brutos. Minha família toda era bruta, então Brincadeira era muito. sadia, brincadeira sadia. Então era muito bruto. Então quando eu conheci a Vanessa ela fazia terapia e tal, e a Vanessa chegou uma vez para mim e falou assim para mim, olha, você devia fazer terapia. Eu falei, eu não sou louco. Ah, sim, Na sim. minha cabeça, eu procurar um psicólogo era porque eu tava louco, eu não sou louco, não, Mesma coisa sabe? que psiquiatra, né? Quase. E a primeira psicóloga que eu procurei, até eu formar o laço, né? Tem um laço entre o terapeuta e o Aham. paciente, né? E que é a mesma coisa que vocês vão sentir também. Aquela linha que vai fazer com que o paciente ele se solte para você, ele se abra, fala, não, ó, Fernando, João, pode trabalhar o que você quiser, eu deixo, Uhum. sabe? Demora, cara, não é uma coisa simples, demorou. Mas e no começo eu era muito cabreiro, eu falava, meu, tô vindo aqui, eu não tô louco, meu, eu não tô louco. E não tem nada a ver, cara, é exatamente isso que você falou, viu, Fernando? Não tem nada a ver. As pessoas acham que, só porque vai fazer terapia é porque tá muito louco. Não é, não. É É porque bem. as pessoas, infelizmente, elas juntam isso, né? Falar, você só vai ficar doente se você for no médico procurar doença. Então, tipo, às Sim. vezes, tipo, é a mesma coisa da prevenção. Meu, você tá indo lá porque você precisa se prevenir, você sabe, de fazer um check-up ali, mas não, aí a pessoa vai lá e fala, não vou porque ir no médico é procurar doença. Não tem nada a ver, velho. E tem É, muita gente que pensa assim, muita gente pensa assim, muita gente mesmo. exatamente. Exatamente. Muita gente mesmo. É Professor, legal. e voltando um pouco no passado, você comentou, né, que aí junto com o seu amigo, né, depois que saiu daquela empresa, né, vocês construíram essa academia e tal, e aí foi assim que teve esse contato maior com a educação física. Se Sim. vamos falar que você e seu amigo continuasse naquela empresa e aí não tivesse esse contato com a educação física, né? Se você não fosse, né, pesquisador, professor e consequentemente, né, profissional de educação física, o que você acha que estaria fazendo hoje? Cara, eu teria feito alguma coisa relacionada à área de exatas. Ah, Ou eu iria para administração, ou eu iria para engenharia, ou para arquitetura, alguma coisa relacionada a essa área. Porque eu gosto bastante de matemática, né? Gosto e eu tenho até uma certa facilidade para aprender as coisas em matemática. Então, provavelmente eu estaria num banco, não sei, talvez um banco, ou de repente Você administrando uma empresa. você já tem Não uma sei. relação com as estatísticas, né? Que você já até comentou também, né? Cara, a minha relação com a estatística foi muito curiosa, porque assim, é, eu, eu sempre gostei de matemática, sempre, sempre, desde criança. Pra você ter uma ideia, meu pai, quando ele me deixava de castigo, ele me deixava de castigo fazendo
resolvendo um livro de matemática. Às vezes eu nem tinha matéria, sabe? Eu até Esse é comentei isso aqui. castigo. Puta, cara, tudo bem, era castigo porque assim, eu olhava para a janela, eu via meus amigos brincando na rua e eu não, né? Brincando, você fazendo cálculo lá. Eu fazendo cálculo que nem sabia se estava certo. E pior, meu pai também não sabia se estava certo, porque meu pai não sabia, ele só falava, faz aqui, ó, tá. Já era. Então, mandava eu fazer e tal. Mas eu sempre gostei, porque eu acho bonito, né? Eu acho a matemática muito bonita. E aí eu entrei na educação física, achando que eu não iria ter Não ia ter nada estatística. de cálculo, né? É. E pela minha surpresa, cara, eu tive estatística. Só que o professor que estava dando aula de estatística, para mim, É eu não mais sabia ou fazer conta. menos. Eu não sabia fazer conta, pô. Não dá, né? O cara precisava da calculadora, precisava de um monte de coisa. Então, aí você fica meio cabreiro, né? Aí é Mas, triste. enfim, eu comecei a gostar mesmo, porque, assim, quando eu fui trabalhar com iniciação científica, eu fui fazer essas coisas, eu percebia que as pessoas no laboratório tinham muita dificuldade com isso, sabe? Você vai fazer sua pesquisa, você precisa fazer análise estatística. E as pessoas, elas não sei, cara, na fisioterapia, na educação física, os caras não gostam muito de número, entende? Então tinha muita dificuldade, inclusive os orientadores, os professores. Cara, e eu achava, peraí, você precisa fazer isso? Vamos ver como é que faz. Eu pegava na internet, ficava pesquisando, pegava livro, lia. Vamos fazer. Aí eu fazia e publicava. Os caras conseguiam publicar e tal, conseguiam fazer a pesquisa, conseguiam fazer, ficava bom, sabe? Aí eu comecei a gostar do negócio, comecei a exercer, tipo, o cara ia fazer a pesquisa e me chamava para fazer parte, porque eu sabia fazer a parte da estatística. E, cara, quem faz a estatística acaba sabendo mais do trabalho do que a própria pessoa, né? Porque você entende os dados da pessoa, né? Você entende o que aconteceu. E aí eu comecei a gostar muito disso. E aí fui para a especialização, fui para o mestrado e sempre ajudando as pessoas. Hoje, eu e o Vinícius, né, o professor Vinícius, a gente tem uma empresa de consultoria em pesquisa, né, pesquisa clínica e tratamento de dados. Então, as pessoas vão fazer a pesquisa, mestrado, doutorado, TCC. Nossa, quantos TCCs eu já não fiz aí dos alunos da Unip, da professora Patrícia Alfredo, da Patrícia Forestieri, vejo, nossa, de tanto, até da Vanessa. Fiz tanta estatística aí para vocês. E aí eu falei, cara, eu sei fazer isso. Tal. E por que eu gosto de fazer? Por que eu não vou cobrar? Vou cobrar. Então, o Vinícius é um cara que também gosta, também sabe fazer, e vamos cobrar. E aí a gente monta essa parceria. Então, o que entra para ele, ele divide comigo, o que entra para mim, eu divido com ele. E aí a gente está nessa daí. Entendeu? É bom. Uma sociedade meio sem contrato nem nada, mas é uma sociedade. A gente um ajuda o outro. Fazer, a gente está crescendo bastante junto nisso, né? Então, essa é a história engraçada da estatística. Eu formei educação física, mas eu entrei na análise estatística porque as pessoas não gostam muito de números, né? Então, eu me aproveitei dessa. E é aquele cara, né, que vai nadar no rio sozinho, você nada de braçada, né? Você não precisa nem se você ganha a competição, porque você não está competindo com ninguém, então você pode nadar que nem De boa. né, de boa. É o que te diferencia, né? Cara, não é que me diferencia. Eu já ouvi muito isso, mas não é, cara. Eu acho que assim, ninguém faz as coisas sozinho, sabe? Uhum. Tipo, você vai fazer alguma coisa, você vai fazer um trabalho, você vai fazer um podcast aí, certo? Uhum. É que você sabe fazer, mas tem muitas pessoas que acabam pagando para um editor, a pessoa vai fazendo e tal, sabe?
a pessoa tem um canal no YouTube. Ele precisa de uma pessoa para editar o filme. E ele é muito bom para aparecer. O cara lá daquele canal que a gente sempre conversa, Fernando. Sim. Tá? Não vou falar o nome dele para não fazer propaganda aqui no seu podcast, mas o cara, ele é um cara que ele aparece, ele articula bem, ele fala bem e tal, mas ele precisa de alguém que ajuda ele a fazer a edição dos vídeos, não é? Então ninguém faz nada sozinho. Então a gente tem que entender isso. E a gente tem que entender isso e a gente tem que valorizar. O Fernando travou para mim aqui. Eu acho que assim, a gente tem que entender que ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa assim, um precisa do outro. E assim, se esse um precisa do outro é uma coisa que é remunerada, então a gente tem que remunerar, né? Exato. E tem que valorizar a pessoa, porque ela sabe fazer uma coisa que você não sabe. Da mesma forma que se eu for pedir uma coisa para vocês e vocês forem cobrar, eu tenho que pagar vocês o que vocês estão cobrando, porque se eu estou pedindo é porque eu estou precisando, não é? Não pode desvalorizar, né? Não Que, tipo, pode, mesmo cara. que seja uma coisa fácil ou não, então, pô, se é uma coisa fácil, por que você mesmo não fez, entendeu? Falar, nossa, é muito caro isso, por uma É, coisinha que você resolveu em 15 segundos, sabe? Tipo, 15 não, minutos. mas em segundos, quanto tempo você não levou para aprender a fazer aquelas coisas Exatamente, em entendeu? segundos Então a não gente é não assim. pode desvalorizar, não. Não pode. E, professor Nelson, vamos lá. O que você aprendeu, mas não foi a faculdade que te ensinou? A lidar com pessoas. Essa é boa, porque é realmente difícil. A lidar com pessoas. Na faculdade, eu não sei, mas na época que eu estava me formando, pelo fato de eu ser uma pessoa muito curiosa e etc e tal, eu tinha uma postura um pouquinho arrogante, sabe? Porque eu achava que eu sabia mais que os outros. Entendi. Entendeu? Mas isso acaba sendo um pouco natural. Isso aí acho que são fases, né? Então, mas isso eu aprendi na faculdade. Isso você aprendeu na faculdade. Isso eu aprendi na faculdade. Caramba. E era engraçado, cara, porque na minha época era muito assim, né? Então, só que na vida real, você ser assim é muito ruim, né? Ninguém quer Você, ficar perto de você, né? ninguém quer ficar perto. Você é o cara chato, você é o cara. Então, isso foi uma coisa que a vida me ensinou. A Uhum. vida me ensinou bastante. E eu não aprendi isso na faculdade. Uma outra coisa que eu aprendi também, que não foi na faculdade, foi a lidar com o dinheiro. A Interessante. administrar meu tempo, administrar o meu dinheiro, sabe? Saber o que eu vou fazer com isso. Na verdade, eu nunca aprendi nem na escola, nem com meus pais isso. Mas, e é uma coisa difícil, cara. Muito difícil, porque você recebe o seu salário e você enxerga que você tem que gastar aquele salário. É Você, não, praticamente isso. No começo é você, assim mesmo. você nunca vai imaginar, não, mas não deveria ser, cara, nem no começo, nem no fim. É. Hoje, o que eu sei, assim, o que eu aprendi por fora é você precisa se adaptar com o salário que você tem. Então, assim, se você tem um salário X, você tem que se adaptar a essa condição X. Você não Querer pode gastar mais, né? ficar numa vida Y, porque É. senão a conta não fecha, cara. Uhum. Entendeu? E outra, você vai sempre querer ficar no X ou você vai querer subir para o Y? É. Entendeu? Então, você tem que ir com o salário que você tem, independente de quanto você está recebendo, de quanto você está tirando, alguma coisa você tem que guardar. Então, isso aí, essa educação financeira, eu não aprendi na faculdade, eu aprendi com a vida. Sua vida. Com a vida. A Vanessa me ajudou bastante com isso, mas, cara, se eu soubesse de tudo, e se eu fizesse o que eu faço hoje, nossa, hoje eu estaria muito bem de vida. Com a idade de vocês, por exemplo, quantos anos você tem, Fernando? 20. E você, João? Eu tô com 21. Cara, se desde essa idade
eu fizesse o que eu faço hoje, cara, eu ia estar muito bem. Então é uma dica. Se vocês é uma dica, cara. Todo o dinheiro que vocês pegarem, não encara que aquilo tudo tem que sair. Uma parte vocês têm que guardar. É vocês que vão determinar o quanto, mas alguma coisa vocês têm que guardar. Mas faz muito Entendeu? sentido isso, até para quem tá ouvindo a gente, e é tipo uma dica simples, porque, meu, às vezes a gente, sei lá, gasta 30, 50 reais É, com besteira. Se você parar para pensar, se você guardar esse valorzinho, nem que seja pouco, mas guardar em vez de gastar, pô, você vai ter quanto ali? Entendeu? Tipo, daqui 6 meses, entendeu? Então, tipo, tem que guardar exatamente. mesmo, não tem Não, como. exatamente. É você se administrar. Gente, E isso é uma coisa que a faculdade não ensina, a escola não ensina, os pais não ensinam. não Pô, tem como. não vou generalizar, de repente os pais de vocês até É, ensinam vocês, mas os meus, por exemplo, não me ensinaram. não, Então meus eu meus tive que também aprender não. na raça, cara. Eu tive que, sabe? Você aprende tomando porrada, não tem como. Aprender com Exatamente. E os hoje eu estou erros, né? tentando ensinar minha filha para fazer isso, É. entendeu? Mas assim, isso é uma coisa que deveria ser dado na faculdade. Isso E na ó, escola? Eu acho que deveria ser dado na escola na escola, cara, as pessoas são muito novas. Elas não querem aprender nada na escola. sobre isso, né? É Não, verdade. principalmente no ensino público, né? Porque eu vim de lá. Então, Viemos. viemos. Então, cara, os alunos não querem, não É, querem. iria levar a sério na primeira, na segunda semana, já na terceira, É, nada. deixa de valer a pena quando você vê um tênis legal e você quer comprar para impressionar um Aí já pessoal. era, aí já era. Já era. Eu acho que tem tudo a ver com as fases, tipo, que a gente tá na vida também, né? Tem tudo a ver também. Então hoje, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi com a vida que eu não aprendi na faculdade e é uma das coisas que eu mais valorizo, viu? Uhum. Eu me interessei bastante. Eu fui aprendendo isso, fui comprando livro, fui lendo, fui seguindo umas pessoas que trabalham com essas coisas de inteligência financeira. Então, É, vale a pena, né? Tem que fazer todo esse planejamento, né? E acho que, tem que ser feito. né, baseado nessa questão financeira, mas também profissional, e também até para a gente encerrar, né? Acho que uma boa para a gente terminar a Pô, saideira. que pena. Tá legal o papo. Não, mas Não, tem mas que deixar para os próximos, vai ter É, o próximo, vai ter o próximo Senão vai ter você o junto com a próximo. Vanessa. É, E aí? acho que é legal falar de os seus planos, né? Tanto na carreira quanto até mesmo né, na vida particular, tanto na profissional, né, para sua família e tudo mais. Você falou que estava fazendo essa educação financeira para sua filha, né? Obviamente no nível de uma criança, né, e tal. O... quais seriam esses seus planos para o futuro, né, de forma geral, mas assim. eu acho que a minha prioridade hoje, ô Fernando, é cuidar da minha saúde, cara. Eu acho que eu preciso perder peso. Isso é uma prioridade que eu estabeleci esse ano e é uma coisa que eu quero para o meu futuro. Eu quero sempre praticar algum tipo de movimento. Então, eu estou na academia, eu vou nadar, mas eu comprei a bola de basquete porque eu pretendo ficar descendo sempre, ficar jogando, vou seguir aquelas dicas que você me deu do 21. Aí. Vou, eu quero, eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero envelhecer mais saudável. Isso o meu objetivo para o futuro e é como eu me vejo daqui a uns 10 anos, uma pessoa totalmente ativa, totalmente tranquila, sabe? Plena com a minha saúde. Uhum. Em relação à minha profissão, eu estou investindo muito agora, tempo, não dinheiro, porque não tem, né? Em aprender uma coisa que é chamada de avaliação de tecnologias em saúde. Trabalhar com a avaliação econômica em saúde, sabe? Uhum. Trabalhar para ver
qual medicamento é mais custo-efetivo para ser implementado dentro de um programa de saúde, esse tipo de coisa. Porque uma das minhas metas agora para o futuro é eu tentar entrar ou no serviço público, ou numa universidade, dando aula numa universidade federal ou estadual, ou então eu ir para a área da indústria, sabe? Indústria farmacêutica, elaborando parecer técnico-científico, com o objetivo de tentar fazer avaliação econômica de alguns medicamentos, sabe? Sim. Nossa, show de bola, hein? Então, para minha carreira é isso. Para minha família, eu quero estar morando numa casinha mais espaçosa, ter uma academia dentro da casa, sabe? Morar num condomínio legal, com um espaço para andar de bicicleta, correr, fazer essas coisas aí. São os objetivos mesmo. Qualidade de vida, né, professor? Ter mais qualidade de vida. E se as aulas continuarem online, e eu continuar dando aula online, aí eu vou morar na praia. Ô, rapaz, cara, a gente foi lá. Eu e a Vanessa, teve um período da pandemia que a gente foi pra praia, mano. Ficamos lá um tempinho. E vou te falar. Que vida. É bom. É bom, né, você? É bom, mas... porque você vai trabalhar, você não precisa sair de casa, você fica só pela internet e tal, Sim. entendeu? Cara, foi bom. Essa pandemia foi legal. Mas às vezes não gostaram. Você pode pegar uma, né, você falou de federal, estadual, pegar uma Unesp, né, que, por exemplo, fica em alguma cidade do interior, mas na praia, assim, é uma boa também, né? Então, exatamente. É isso Imagina aí. que sonho. Não, então, é isso aí. Eu penso até em sair daqui de São Paulo, ir para o interior da Bahia, sabe? Essas coisas assim. Uhum. Pernambuco, Petrolina, já pensou? Aí é interior. Pernambuco eu recomendo. Então. Recomendo. Vai passar num concurso para lá e vai para lá. É isso. Nossa, aí é vida. Como você disse, né, é questão de planejamento, né? Planejamento. Então, mas isso daqui é para 10, 15 anos para frente. Agora eu estou focado na minha saúde mesmo. Tá? Esse é o meu objetivo. Tudo no seu tempo, né? Bom, professor, novamente agradecendo pela sua participação, essa 1 hora e pouco que a gente ficou aqui, foi muito prazeroso, né, para mim e acredito para o João também. E como a gente está combinando, quem sabe em breve a gente vai fazer a parte 2 e a parte 3 desse pod. E eu abro espaço a saga. Eu abro espaço aí para você dar seu recado para os alunos, para os nossos ouvintes e se quiser também, né, se fazer sua promoção aí, se promover, onde o pessoal pode te achar, onde pode te contatar. Eu vou primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade que vocês deram de fazer essa entrevistinha no podcast, eu acho. Eu sempre gosto de podcast, vira e mexe eu estou escutando né, eu tenho um aluno da educação física também, um professor de educação física, que faz um podcast bem legal também, e eu participei já, tal. E eu gosto bastante. Essa ideia eu achei maravilhosa, né? Então, queria agradecer bastante e falar que o trabalho de vocês é muito legal e expor assim a vida do professor é muito muito legal para os alunos que têm curiosidade. Na minha época eu não tive, né? Uhum. Como recado, eu vou falar para vocês assim, tipo, estudem, mas ao mesmo tempo não deixem de ser quem vocês são, sabe? Não deixa que as coisas, o seu emprego ou a sua profissão suba na sua cabeça e você se ache melhor que os outros. Continue sendo quem vocês são, né? E tenham carisma, tá? Bastante carisma com as pessoas. Tenham amor em atender as pessoas, e o resto a vida vai cuidando, tá? A vida vai levando. E se um dia vocês precisarem fazer
TCC, estatística, foi fazer mestrado, doutorado, quiser conversar, eu estou totalmente à disposição de vocês para tirar dúvida e conversar e ajudar vocês no que for possível, no que tiver dentro das minhas limitações, eu me coloco à disposição de vocês, tá bom? Perfeito, professor. E, Obrigado e, mesmo. e é isso, gente. Tem que fazer o que vocês vão fazer de melhor, sabe? Conversar com as pessoas, atender elas bem. Não, hoje eu vi uma cena na academia que eu fiquei abismado, sabe? Eu vi uma aluna chamando um professor. Eu não sei se essa aluna era uma professora, não conheço muito ainda, né? Porque eu sou novo na academia, mas eu vi ela apontando para um aluno, uma aluna fazendo esteira, né? Ela estava uma aluna mais velhinha, fazendo esteira. Aí os dois olham e dão risada, assim. Eu achei isso um absurdo, cara. Então, assim, tem que tomar cuidado para não se envolver nessas coisas, assim, sabe? Porque as pessoas que estão ao redor observam e fica chato, fica bem chato. E aí cai toda a credibilidade, né? Então, e é isso. É isso que eu tenho para falar, assim, de dica. Ah, e uma dica legal também. Pode falar de série? Pode, Pode. com certeza, com certeza. Eu não vou falar do Loki, porque eu sei que vocês estão assistindo o Loki e tal. Mas, cara, eu tô assistindo uma série que é muito animal, cara. Chama Si. Já viu? Si? Si. É uma série. Si? É do De ver. Amazon, da De onde que ver. é? Da Ah, Apple. Apple. do verbo. Cara, que animal, cara. Que animal. É um monte de cara que perdeu a visão e, nossa, a trama é toda em cima disso. Tem batalha. É fantástico. Assista. Aí, beleza, Vale a então. pena. Professor, quer deixar alguma rede social aí? Instagram, Twitter? Alguma rede Ah, sim, sim, social? sim. Deixa Pode me seguir lá. O Fernando já me segue, né? Você me segue, João? Eu não tenho Insta não, mas se quiser deixar aí Ô, para João, você que tem que fazer um Insta, cara. Eu falo isso pra ele faz o tempo. Fernando faz isso para mim desde o terceiro ano do ensino médio. Ó, meu Instagram é @NelsonCarvasJR, tá? Fechou. Meu Facebook é a mesma coisa. E o meu e-mail é nelson.carvas96@gmail.com. Então, beleza. Acho que Professor, vocês... de novo a gente quer agradecer muito pela sua presença. Como o Fernando mesmo falou, vai ter a saga aí. A gente vai gravar com você e com a Vanessa, depois só Não, com a Vanessa. E é isso aí. Eu quero agradecer você também que está nos ouvindo, que está nos assistindo também pelo YouTube. E até um próximo episódio. beleza. E eu vou fazer piada com a Vanessa. Ela vai ficar sem graça.